No ar, Homilia Diária, uma palavra que transforma, minutos de fé e devoção para o seu dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, Deus os abençoe. Hoje é quarta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, 15 de julho, e hoje a Igreja celebra a memória de São Boaventura, bispo e doutor da Igreja. Que ele lá do céu possa estar nos abençoando. E antes da nossa homilia diária, a palavra que transforma, quero pedir a você, meu irmão, minha irmã, que deixe o seu joinha, o seu like, deixe o seu comentário aqui no nosso vídeo, da nossa homilia diária, porque isso impulsiona aqui aqui na plataforma, impulsiona o nosso vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. E rezo com você com o Santo Evangelho do dia, que se encontra no Evangelho de São Mateus, capítulo 11, versículos de 25 a 27. E o Evangelho diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meio do meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje é um Evangelho onde Jesus ele expressa o seu louvor ao Pai. E por que Jesus, no Evangelho de hoje, ele faz esse momento de louvor ao Pai? Se a gente lembra do Evangelho de ontem, onde Jesus proferia, exclamava aqueles ais sobre Corazim, Betsaida, Cafarnaum, a gente vai ver que Jesus fazia aquele lamento de tristeza sobre aquelas cidades onde Jesus fez tantos milagres e aquele povo não acolheu, aquele povo foi orgulhoso, aquele povo foi autossuficiente, aquele povo foi indiferente a Jesus. E agora, na sequência do Evangelho, Jesus ele louva, porque os pequeninos, esses sim, reconhecem em Jesus a presença do próprio Deus. Vê ali uma ação de Deus nessas ações que Jesus está fazendo. Por isso que ele começa o Evangelho dizendo: Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondestes essas coisas aos sábios e entendidos. Quem são os sábios e entendidos? São os mestres da lei, os fariseus, os saduceus, aqueles que rejeitaram essa palavra que Jesus veio anunciar, aqueles que viram os milagres que Jesus realizou em Corazim, em Betsaida, em Cafarnaum, e se fecharam na sua inteligência, no seu orgulho, e não aceitaram o que Jesus tinha para revelar. E aí ele vai continuar: e as revelastes aos pequeninos. E quem são os pequeninos? São os humildes, são aquelas pessoas simples de coração, o povo simples, aquele povo que não tem arrogância, que não tem soberba, que não tem orgulho, que acolhe com todo o amor, com todo o coração, a palavra de Deus. Nós, meus amados e amadas, precisamos pedir a Jesus que nós tenhamos um coração humilde, que nós tenhamos um coração que sabe acolher a palavra de Deus, um coração que não caiba a soberba, um coração que seja aberto somente para acolher a Jesus, que no nosso coração não tenha espaço a arrogância, a prepotência, eu já sei de tudo, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, meu santo, não, minha santa, quem somos nós? Não somos nada. Diante do poderio de Jesus, nós não somos nada. Diante de Jesus, nós somos meras criaturas, totalmente dependentes da misericórdia de Jesus. Muitos que se julgam sábios procuram explicar tudo apenas pela ciência.
esse povo que se acha sábio, acha que porque conhece, é entendido disso, daquilo, acha que pode explicar tudo pela ciência, que pode explicar tudo pelos métodos que conhece, que estudou, mas falta nesse povo, meu santo e minha santa, falta no coração dessas pessoas espaço para Deus. E quando Deus não tem espaço na minha vida, eu me torno uma pessoa arrogante, eu me torno uma pessoa orgulhosa. O diabo, Lúcifer, ele se tornou o que ele é. Por quê? Porque ele se tornou uma criatura orgulhosa. Ele não se dobrou diante de Deus. Nossa Senhora é o que ela é, porque Nossa Senhora, ela disse, eis aqui a escrava do Senhor. Nossa Senhora se declara escrava, serva, humilde. Nossa Senhora se entrega por inteira a Deus, para que Deus faça a vontade nela. Então Nossa Senhora, não em nenhum momento Nossa Senhora coloca nenhum tipo de objeção para aquilo que Deus queria fazer nela. Ela se entrega à vontade de Deus. Por isso que o diabo a odeia, porque o diabo nunca vai ter o que Nossa Senhora tem, que é a humildade. Por isso nós precisamos pedir também a Deus a graça da humildade, que o Senhor arranque do nosso coração todo o orgulho, toda a soberba que muitas vezes nós temos. Quantas pessoas dentro da igreja são soberbas, pessoas que se acham melhores do que as outras, pessoas porque têm um conhecimento disso e daquilo, gostam de humilhar as pessoas, se sentem superiores às outras pessoas. Isso é uma tristeza, meu santo e minha santa. Dentro da igreja a gente vê esse tipo de coisa. Então peçamos a nosso Senhor que nos dê um coração simples, um coração que não julga, que não se ache autossuficiente. Ser pequeno significa reconhecer a grandeza de Deus. O ser pequeno aqui é reconhecer a grandeza de Deus, reconhecer que Deus é o Senhor, que Deus é o soberano. Ser pequeno é reconhecer que eu não sou nada diante de Deus. Quem somos nós diante de Deus? Não somos nada. E Deus faz do nada que somos nós grandes coisas. Deus eleva os humildes. Como diz Nossa Senhora no seu canto Magnificat, ela vai dizer que Deus derruba dos tronos poderosos e eleva os humildes. Ou seja, Deus, ele rejeita um coração soberbo, mas Deus se dobra, Deus se derrete diante de um coração humilde, diante de um coração que se reconhece dependente da graça de Deus. Então o evangelho de hoje nos mostra isso. E aqui no versículo 26 vai dizer, sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Ou seja, o coração de Deus se agrada pela humildade também de Jesus, de se colocar nas mãos do Pai e fazer a vontade do Pai. E o versículo 27 vai dizer, tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então é o Filho que revela o Pai, e o Pai que revela o Filho. Que coisa mais linda, meu irmão e minha irmã, ouvir essa palavra de Deus hoje para nós. Que essa palavra de Deus toque no nosso coração, que essa palavra de Deus encontre lugar no nosso coração, que nessa quarta-feira nós possamos pedir ao Senhor que venha tirar todo o nosso orgulho, tudo aquilo que impede que a ação do Espírito Santo de Deus aconteça em nós. Peçamos a intercessão de São Boaventura, bispo e doutor da igreja, que ele possa, como ele foi esse santo, tão humilde diante de Deus, que ele possa nos ensinar também a viver a humildade também, buscando sempre ter um coração simples e não sermos como as cidades de Corazim, como a cidade de Betsaida, de Cafarnaum, que tiveram a graça de ter Jesus ali. O grande pecado dessas cidades foi se acostumarem com Jesus. Nós nunca podemos, meu santo e minha santa, nos acostumar com Jesus, porque quando nós nos acostumamos com o Senhor, nós começamos a vê-lo simplesmente como uma pessoa comum. Jesus tem que ser sempre o extraordinário na nossa vida. Jesus tem que ser sempre uma novidade na nossa vida. E Jesus louva hoje ao Pai pelos pequeninos, que vê ele sempre como um extraordinário, como uma novidade na sua vida. Que Jesus lá do céu abençoe a mim e a você nesse dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Você ouviu Homilia Diária, uma palavra que transforma, com o Padre Lucimar Costa.